Bom dia, que Deus te abençoe, que você tenha aí um dia maravilhoso na presença de Deus. Deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Você que é nosso ouvinte aí, você já deu o seu like, deixou o seu comentário? De onde é que você está participando? Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber se você que está nos ouvindo aqui, você é um frequentador, um membro da nossa igreja, ou se você faz parte de uma outra igreja. Coloca aí para a gente poder te conhecer um pouco mais. O texto de hoje está em Hebreus, capítulo 12, verso 14, e o texto diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o que esse texto diz, e ele é muito precioso, porque ele já começa nos mostrando que a vida cristã, ela não é um mar de rosas, e que as características que nós devemos ter enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Cristo, também não são características que vão acontecer de maneira natural. Não, pelo contrário, o texto diz assim: esforcem, ou seja, sem esforço, sem dedicação, sem constância, sem persistência, não há crescimento cristão, não há maturidade, não há desenvolvimento. E é por isso que há muitos cristãos que estão há 30, 40 anos dentro de uma igreja, mas eles permanecem como bebezinhos espirituais. Por quê? Porque eles nunca se esforçaram. Perdoar não é fácil, você precisa se esforçar. Amar como decisão, como entrega, como renúncia, precisa de esforço. E quando você para pensar, as disciplinas espirituais, o jejum, por exemplo, é um esforço de toda a natureza humana, de toda a carne. Mas o texto ele traz aqui uma ênfase. Qual que é a ênfase? Esforcem para viver em paz. Será que nós, como filhos de Deus, nós temos nos esforçados para viver em paz? Porque o texto não diz esforcem para viver em paz com a família de vocês ou com os amigos de vocês, mas o texto diz esforcem para viver em paz com todos, com aqueles que você gosta, com aqueles que você não gosta, com aqueles que concordam com você, com aqueles que têm um pensamento completamente diferente do seu. Você precisa se esforçar para manter a paz. E o texto diz que não só isso, mas também para que sejamos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E é muito interessante porque as pessoas pensam que elas precisam da santidade para que elas vejam a Deus, quando na verdade não. Nós vimos a Deus quando estávamos no lamaçal do pecado e Ele nos resgatou. A santidade agora é para que as pessoas vejam em Deus nas nossas vidas. E como é que elas vão ver Deus nas nossas vidas? Quando nós vivermos em paz e promovermos a santidade. Então elas vão olhar para cada um de nós e elas vão perceber a presença do divino, a presença sobrenatural, a presença espiritual, e então neste encontro com o Senhor elas serão alcançadas. E essa tem que ser a nossa motivação. Nós precisamos nos esforçar para viver em paz e viver em santidade, justamente para que sejamos capazes de transmitir Deus através das nossas vidas. Sabe o que a sua família precisa? Ela precisa ver Deus na sua vida. Sabe o que os seus vizinhos precisam? Ver Deus em você. Sabe o que os seus colegas de trabalho precisam? Enxergar Jesus na sua vida. E isso só será possível se você se esforçar para viver em paz e para viver em santidade. Vamos orar nesse sentido? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos manter a paz, para que sejamos pacificadores, ó Pai, que o Senhor nos ajude nessa reconciliação com as pessoas e principalmente a viver uma vida de santidade e de integridade. Que o Senhor Deus permita que as pessoas ouçam a Tua voz através das nossas vidas, que elas vejam o Senhor em nós e que elas tenham um encontro contigo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.